O Felipe Music fala, time visivelmente mais descansado. A semana fez toda a diferença. Eu queria perguntar isso para você, Arnaldo. Tudo bem que o Avaí é um adversário realmente muito fraco, né? Um time muito fraco, muito frágil e tal. Mas aconteceu coisas que não aconteciam. O São Paulo pressionou, recuperava a bola, não sei o quê. Aí fez um gol, aí fez 2 gols. Meio que resolveu o jogo, né? E nitidamente o time estava mais inteiro, né? Sim, isso fez uma diferença grande. A gente estava até observando na movimentação dos jogadores, sabe, Tironi? Sobretudo os mais desgastados e os mais, exigidos pela temporada. Achei que fez muita diferença pro trio de ataque, a parada, o Patrick, o Calera e o Luciano. Fez diferença para os laterais, Rafinha e Reinaldo. Aliás, a questão do Rafinha acho que vale um debate nosso aqui, a presença dele como titular. E fez também diferença a questão, acho que, do treinamento, né? A bola parada funcionou. Gol de escanteio, Tironi. Gol de escanteio. Gol de escanteio, né? 2, na verdade, um do Diego direto e depois o do Patrick. E acho que faz muita diferença, sim. E acho que tem um intervalo bom até sábado, né? De suficiente para aprimoramento. Lembrando que o Independente Del Valle antecipou o jogo dele no Campeonato Equatoriano, jogou na noite de sábado contra um dos piores times do campeonato, venceu por 1-0 na Bacia das Almas, gol de pênalti meio estranho, teve um jogador importante lesionado, então eu acho que se você cruzar o momento dos dois times, o São Paulo chega num bom momento em Córdoba, porque a confiança voltou, as vitórias voltaram, foram 2 seguidas no campeonato, nada mais, mas assim, no Campeonato Brasileiro, que era um tormento, o São Paulo já não perde a 4 jogos, foram 2 empates com o time reserva e 2 vitórias com esse novo time, e acho que tem a afirmação desse novo sistema, né? Que é o sistema ofensivo pra caramba, com o Alisson e o Patrick de pontas e tal, mas tem funcionado, e o time não tem ficado vulnerável também na marcação, mesmo com esse sistema novo. E aí, para mim, sim, a novidade na escalação foi o Rafinha como titular e não o Igor Vinícius. Essa foi uma questão que me surpreendeu, confesso para você. Mas eu vi lá no Twitter do André Hernan, ele fez lá aquela matéria falando sobre a estrutura do CT, que está melhorando, refis, não sei o quê. E aí, em tese, o Igor Vinícius não jogou por uma questão de olhou no computador lá e o cara está desgastado, não poderia jogar, ou seria arriscado jogar, certo? Sim, aliás, essa matéria é muito interessante sobre os bastidores do seu treinamento. A parte mais interessante dela é justamente esse quadro que tem o nome dos jogadores em 3 cores, vermelho, amarelo e verde, como se fosse o sinal, o semáforo, né? Uhum. E o verde quer dizer que o cara está inteiraço para jogar, o amarelo ponta atenção e o vermelho é um risco. E o Igor Vinícius aparecia em vermelho. E é curioso porque ele já teve como o melhor preparo do time. E talvez ele tenha passado um pouco do ponto. Mas tinham outros jogadores em vermelho também. Eu acho que tem 2 questões, Tironi. A questão física, mas a questão da experiência do Rafinha também e como o Rafinha pode jogar uma decisão. Vale lembrar que muito raramente o Rogério, em linha de 4, utilizou o Rafinha e Reinaldo. Tinha aquelas... Lembra? Ele falava que não colocaria os 2 em princípio, né? Isso mesmo. Tinha as inversões. Era Rafinha e Wellington, que foi a dupla do Paulista, e depois Igor Vinícius e Reinaldo. Hoje, pelo adversário também frágil no ataque, embora tenha jogado com um lateral esquerdo de ponta no primeiro tempo, depois com ponta mesmo, foi tudo bem. O Rafinha não precisou apoiar tanto. E você sabe, o Del Valle é muito forte no setor esquerdo do ataque dele. Sim, o lateral esquerdo é bem bom. Talvez tenha aí também uma pensata sobre o adversário do sábado, sabe? Certo.